e gabaritadas que a gente para tem isso. hoje. Otávio Facuri e Luiz Felipe Orleans, obrigado, viu? Obrigado. Mais uma vez na nossa casa aqui. Muito obrigado bom. por estar recebendo a gente. E aí? Obrigado. O mundo tá mudando muito aí, né? O mundo tá mudando, o mundo já vem mudando, né? Vem mudando já desde pelo menos uma década, né? As eleições que falaram que era, acidente de percurso, provaram que não era acidente de percurso, né? Todo mundo que dizia a eleição do Trump era um acidente de percurso, 2016, essa eleição dele agora, depois de ter perdido e voltado dessa forma, com ampla maioria nas duas casas, a Câmara ainda está para confirmar, né, a maioria, mas no Senado, ampla maioria, votação popular, recorde, votação eleitoral com uma ampla margem, os 7 estados pivô ali, os Swing States, os 7 estados foram vencidos pelo Trump, então é uma força que ele vem, que não tinha em 2016, a força que nós também, quando tivemos uma eleição do Bolsonaro, não teve essa força, porque não tinha maioria nas casas. Sim. A eleição dele, dessa forma, mostra que se a direita for organizada, a esse ponto, poderia ser possível isso acontecer no Brasil. Se vai acontecer ou não, é outra coisa. E que um ponto assim, para agregar nessa vitória cachapante. A parcela da esquerda tradicional, que votava exclusivamente no Partido Democrata, passou a votar nos republicanos. Sobretudo os sindicalistas, os trabalhistas, os sindicalistas, aqueles que são mais vinculados à economia norte-americana de fato, não necessariamente à economia globalizada dos Estados Unidos. Então esses trabalhadores norte-americanos, eles entenderam que o defensor do trabalho norte-americano não é o Partido Democrata, é sim o Partido Republicano. Então eles vieram meio que todo aquele Rust Belt, né, que todos ali, Rust Belt é o cinturão da ferrugem. Michigan, Michigan, as indústrias tradicionais, exato. Exato, no norte ali, que é uma vida difícil. Michigan, Ohio, uma vida bem difícil. Michigan, Ohio, Pensilvânia, O que foi necessário para esse setor chegar nessa conclusão? Aconteceu a mesma coisa com o Boris Johnson em 2016, se não me engano, quando ele foi eleito. Ele, pela primeira vez, ele rompeu o voto do Partido Trabalhista, o voto dos trabalhadores no Partido Trabalhista. Existia uma região da Inglaterra que era tradicional trabalhista há 100 anos. 100 anos que eles só votavam no Partido Trabalhadores de lá. E com Boris Johnson mudaram. Por quê? Por causa dessa, entre aspas, globalização que aconteceu da sua economia e precarizou o que era toda a indústria e serviços daquela região. Então houve uma desindustrialização da Inglaterra num período aí muito largo. O grande culpado disso foi a própria União Europeia, porque a Inglaterra fazia parte da União Europeia, e eles começavam a desindustrializar através de regulamentação. Ficou impeditivo de você ter uma indústria praticamente em solo europeu, extremamente regulamentado. Regulamentava o trabalho, regulamentava o meio ambiente. Então, com isso, você restringe a indústria. Então, os trabalhadores industriais na Inglaterra perderam muito. E o Boris Johnson assumiu essa bandeira. Falou assim, não, a gente tem que recuperar o trabalho aqui na Inglaterra. A mesma bandeira é que o Trump usou nos Estados Unidos. Então, os dois meio que em simbiose. Claro que mais tarde o Boris Johnson ele traiu, vamos dizer, esse intento. Aí perdeu as eleições, ele teve que foi saído, né? Mas o Trump sempre se manteve fiel a isso. Ele representa isso há décadas que ele representa essa narrativa. Né, é o chamado nacional populismo, né, que o Steve Bannon, né, já tinha publicado isso já faz algumas décadas. Então é isso que está acontecendo. Estamos voltando no tempo em termos de modelo econômico, de perfil, né, em alguns aspectos, não todos, mas está voltando no tempo em que as nações estão se protegendo mais. Não é um movimento nacionalista, mas é um movimento mais protecionista, de você começar a entender que essa questão de globalismo e globalização, os dois, globalismo é a parte política, a globalização é a parte econômica. A globalização, o que ela fez? O intento da globalização, lá atrás, quando eles lançaram esse movimento de globalização das economias, para abertura de mercados, eles entendiam, puxa vida, como é que a gente vai converter esses países ditatoriais e autocráticos em democracias? Então eles achavam que liberalizando a economia, com isso ia ter um efeito de criação de classe média, o que é um fato, mas que isso tem uma consequência também política, que era de democratização
do resto do mundo, o que não se tornou realidade. Então, o que aconteceu? Nesse processo todo, o resultado foi, de fato, você criou uma classe média mundial gigantesca, né? Bilhões de pessoas saíram da pobreza em função do capitalismo internacional. No entanto, não teve um efeito em regime. Então, o que aconteceu foi que as ditaduras se enriqueceram, que é isso que está formando os BRICS agora. Caraca. Esse é o plano Até de porque fundo. o movimento de globalização, os principais patrocinadores que advogavam pela globalização são os próprios globalistas que tinham interesse em estabelecer aumento do seu controle, né? E esse movimento de globalização sempre debaixo da estrutura que eles controlam. Globalização debaixo de Bretton Woods, debaixo do sistema cambial, onde o dólar é a principal moeda, e onde controlado por eles, né? A emissão do dólar é controlada pelo sistema financeiro globalista mundial. Só que me parece, Otávio, que grande parte da população não tem acesso a essa informação. Não tem. E isso está mudando agora, assim. Tem pessoas acordando para isso, percebendo todo esse movimento, essa tendência, e cada vez passa, está crescendo mais isso aí. Olha, a gente está falando isso há no mínimo 10 anos, né, Otávio? Desde quando a gente se conheceu lá no... A gente está falando exatamente isso há 10 anos. E agora que está começando pela experiência. É pela experiência. Infelizmente, a priori, os países, a política não faz nada. Só os esclarecidos fazem. Esses sim, eles já tomam posições, entendem, interpretam bem as informações e tomam suas posições. Agora, o conjunto, o coletivo, é sempre retardado. Sempre. Por isso que a gente tem que evitar o socialismo, né? Porque é um sistema retardado. Porque ele sempre reage depois da experiência. E, sobretudo, a má experiência. Então, nós estamos vendo agora, cada vez mais, a maturação. Estamos mais próximos de termos essa influência global, muito mais acirrada dentro dos nossos países. A gente vê isso de uma maneira contundente. Ao mesmo tempo, e isso também já havia literatura já apontando o momento que a gente vive hoje. No momento que a gente se aproximar à singularidade, que eles falavam, vai ter um momento de singularidade em que vai ter uma convergência dos povos e dos estados, da política, meio que formando uma torre de Babel. E aqui, naquele momento de sinergia absoluta, vai ser o momento de resistência absoluta. Ou de duas uma. Ou a gente entre numa falência, em que todo mundo sucumbe a essa nova singularidade, ou há uma grande diáspora e uma explosão, mais uma vez, de entidades nacionais e regiões, etnias. Em reação, então, a gente está exatamente nesse cúspide. De colapsar mesmo. Exato. Não, porque eles nunca tiveram tão próximos, né, dessa situação de singularidade global, de governo global, né? Nós temos aí, a gente tinha até, por enquanto, o governo americano, do governo Biden, é um governo totalmente submisso ao sistema global. Coisa que não era assim, os democratas não eram isso há 40 anos atrás. Hoje eles estão. Todo mundo viu o que mudou. O Partido Democrata passou a ser quase que um escritório